Alegria, né, que a gente retorna a essa casa. Tive a oportunidade de trabalhar aqui há pouco mais de 10 anos, né, quase 15, quando eu vim para Ouro Branco em 2008. Fui muito bem recebido. Fizemos alguns trabalhos, né, Ney? E assim, a vida da gente é assim mesmo, é trabalhar, semear, levar aquilo que a gente tem de melhor e continuar a nossa jornada, né? Agradecer a vocês pela oportunidade do trabalho e de estar aqui reunido mais uma vez, em nome de Jesus, e ter a oportunidade de trazer um tema tão importante que está relacionado exatamente ao sentimento individual de cada criatura no plano que a gente vive, né? Aliás, nos dois planos que a gente vive, o plano terreno e a pátria espiritual. Importante lembrar, né, que hoje é quinta-feira santa, né, e é um exercício muito grande. Eu hoje, conversando com um amigo, eu relembrei a ele, apesar da fé católica, que traz essa lembrança para a gente, de ressignificar os verdadeiros motivos pelo qual Jesus veio até a Terra, né? Então, cada data como essa, ela remete a gente a uma reflexão dos aprendizados, também, principalmente, dos ensinamentos de Jesus, e o quanto, né, a gente exercita a nossa fé no dia a dia para colocar em prática, né? Então, é importante que a gente relembre a passagem de Jesus aqui e o seu exemplo de trazer para a gente a esperança e a fé em todos os ensinamentos e principalmente nos seus exemplos quando conviveu conosco. Então, nós fomos buscar esse estudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está lá no capítulo 19, que tem dedicado um tema exclusivamente à fé, falando sobre a fé, né? Então, se a gente for buscar lá no dicionário de filosofia espírita, né, do Paliano, o que vem a ser a fé? Etimologicamente, significa a crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. Aí você tem o exemplo, a fé católica, a fé muçulmana, né? Você tem a fé espírita, né? Mas se a gente parar para pensar, todo esse sentimento e a prática da fé remete ao quê? Ao nosso equilíbrio, né? Ao equilíbrio que a gente precisa para quê? Para enfrentar as nossas jornadas no dia a dia, para buscar a nossa evolução, para buscar um caminho da felicidade. Então, todas as religiões, de alguma forma, remete os seus seguidores a um sentimento de fé que se transforma num comportamento e um desejo de ter uma vida melhor. Bom, considerada a primeira virtude teologal, né, adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios, manifestações, crença, confiança, fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. Então, todas as vezes que a gente remete um sentimento de fé, automaticamente a gente se eleva a Deus, ou pedindo por alguém, ou agradecendo por alguém, não é isso? Ou contemplando alguma coisa que a gente recebe, não é isso? No Espiritismo preconiza a fé raciocinada, ou seja, a fé inabalável só é a que pode encarar de gente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso está lá no capítulo 19, no item 7 do Evangelho. Embora a fé não encontre definição precisa nos dicionários, ela é a força que surge na própria alma com a certeza instintiva da providência e a sabedoria de Deus, utilizando-se dela de modo consciente
o homem pode suprimir longas curvas em seu caminho evolutivo. Então, apesar dela não ter basicamente uma definição, né, ela mostra para a gente o quanto a gente acredita em determinadas coisas, né, que regem a nossa vida, acreditando de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai ser alcançado. Só que, primeiramente, o que a gente faz? Quando a gente deseja determinadas coisas, a gente remete ao nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que ilumine as nossas vidas e que aquilo que a gente necessita, de fato, seja atendido. Então a fé necessita de uma base, a base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E o que Allan Kardec traz de contribuição para a gente em relação a isso? Porque não basta você ter a fé. Dentro dos princípios da fé raciocinada, a gente tem que entender o seguinte: eu posso, eu quero, eu posso, eu mereço, né? Então, tudo que a gente deseja tem que passar por esse crivo. Dentro de um conceito de mérito que traz para a gente, né, a reflexão das reais necessidades em ser atendido em algo que a gente precise. Então, a fé, ela transporta montanhas. O poder da fé traz a religiosidade, a crença na gente, naquilo que a religião traz de contribuição para a gente. A condição de fé inabalável é a certeza daquilo que a gente acredita e dos resultados que isso vai trazer para cada um de nós. Tem o exemplo da parábola da figueira que secou e traz também a instrução dos Espíritos, como a fé, a mãe da esperança e da caridade. Então, quando a gente tem fé, na verdade, a gente tem a esperança de que algo de bom vai acontecer, né? E, acima de tudo, esse sentimento é um sentimento de caridade. Porque quando a gente emite essas vibrações, a gente acredita que para quem a gente está emitindo, essa criatura vai ser beneficiada, seja ela ou esteja ela no plano encarnado ou desencarnado. A fé divina, a fé humana. Então, o que traz de contribuição o poder da fé para a gente? É quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele e ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Isso é uma passagem, né? Jesus respondeu dizendo: ó, raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Então Jesus lhes respondeu: é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O que essa passagem ela vem mostrar para a gente? É que a gente, na verdade, a nossa fé é a fé que cura.
A gente precisa acreditar e entender que o conhecimento que a gente tem é mais do que suficiente para promover o bem-estar e a cura daqueles que estão junto conosco. De que forma que a gente faz isso? Num aconselhamento, numa palavra amiga para um sofredor, numa conversa com um filho, com o esposo, com a esposa, com os pais, com todas as pessoas que fazem parte. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo que a gente vai levar de melhor para essas pessoas vai trazer o conforto e amenizar o sofrimento dessas pessoas. Quando a gente está exercitando esse bem, a gente está exercitando a nossa fé. Por quê? Porque com base nos ensinamentos que Jesus deixou para a gente está materializando o trabalho da caridade. E através da caridade é que a gente modifica cada uma dessas pessoas, né? E a gente também recebe em troca esse benefício. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral, que é preciso entender essas palavras. Então, a fé, na verdade, ela está dentro de cada um de nós. Se a gente parar para pensar todas as realizações que nós fizemos nas nossas vidas, de alguma forma nós acreditamos. Essa casa, para existir, um dia esteve no pensamento de alguém, esse alguém materializou o seu pensamento em palavras, ações e mobilizações. E com isso, acreditou que fosse possível. Muito trabalho foi realizado e hoje a casa existe. Mas como é que é isso? A gente realiza essas coisas conforme os nossos sentimentos. E a gente precisa usar essa mesma força para tornar o mundo cada vez melhor. Melhor as nossas vidas, melhor a vida das pessoas que convivem conosco, né? Ajudando, auxiliando a todos aqueles necessitados que vierem bater as nossas portas, né? Dentro, lógico, das nossas forças, das nossas possibilidades, evidentemente. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências e as que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Então, o que ele quer trazer de ensinamento? Porque todas as dificuldades que a gente passa na vida, né, seja nas relações que a gente tem, nas relações do trabalho, as dificuldades, às vezes, do alimento dentro de casa, as dificuldades com um filho, às vezes, mais rebelde, as dificuldades com o cônjuge, as nossas dificuldades, né? As nossas imperfeições, né? Os nossos vícios. Então, todas essas dificuldades, é preciso que a gente tenha a fé de que através do conhecimento e também da ajuda de todos aqueles que fazem parte da nossa vida, a gente consiga ser uma pessoa melhor. E como que isso é evidenciado na vida da gente? É muito simples. É só olhar a vida da gente há 5 anos atrás como é que era. Bem diferente, né? Há 10 anos. Há 20. Olha o quanto nós evoluímos. Quantas coisas a gente deixou de fazer e outras coisas a gente conseguiu construir. Quanta coisa boa a gente conseguiu fazer. Quanto das nossas imperfeições a gente aprendeu com os filhos, com a esposa, com os amigos, com o trabalho. E essa foi a grande contribuição para a gente. Então a fé, ela remete a gente à esperança de que tudo é possível. Mas para que isso se torne uma realidade, é necessário que a gente acredite e, acima de tudo, que a gente realize. Que a gente faça o movimento e que, através desse movimento, a gente promova a nossa mudança
e a mudança de todo aquele ambiente que nós estamos inseridos. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, todas as nossas imperfeições, no fundo, o grande desejo nosso, a fé que a gente acredita, é que a gente se desvencilhe disso. Mas é importante que a gente compreenda quais são os pontos que precisam ser trabalhados, pedindo a Deus o auxílio necessário para que a gente rompa com essas imperfeições e de fato se torne uma pessoa melhor. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, quando a gente acredita, a realização, ela por si só, quando a gente despende energia para aquilo, a gente sabe o benefício que aquilo vai trazer para alguém, com certeza essa fé é uma fé atendida por todos os espíritos que nos acompanham. A fé que é vacilante provoca a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devem combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Eu acredito. Quantas vezes a gente ouve assim, eu acredito, mas eu acho que ele não vai conseguir. Quantas vezes a gente insinua determinadas coisas na vida, já imaginando que aquilo não vai dar certo, né? E tem um aprendizado muito grande, né? Quando a gente vai fazer algumas coisas na vida, você fala assim, o não, eu já tenho, eu vou atrás do sim. Entende? Então, quando a gente deseja realizar alguma coisa, é preciso a gente estar atento na neutralização de qualquer coisa que abale a nossa fé. Por que isso? Porque se a gente enxerga o benefício daquilo que a gente está realizando em benefício do próximo, o que acontece? A gente neutraliza qualquer tipo de ação negativa e fortalece a nossa fé, principalmente nos objetivos que a gente deseja alcançar. Noutro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir este objetivo. Eu tenho certeza que ela não tem essa capacidade, mas o conhecimento que ela tem é mais do que suficiente para dar início ao trabalho. E qualquer dificuldade que ela tiver, eu tenho certeza que todos nós vamos nos mobilizarmos para poder ajudá-la. Acreditei? Acreditei. Então, cada dificuldade que a gente encontrar na vida, é importante a gente saber que a união das pessoas com aquilo que a gente está acreditando promove a realização de tudo que a gente acredita. Entende? Por maior que seja as dificuldades que a gente passe na vida. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo, de modo que quem possui caminha, por assim dizer, com total confiança. Então você pode não ter a certeza do resultado final, mas eu falo assim, mas esse caminho aqui eu tenho certeza que ele vai me levar até lá. Se eu tiver uma dificuldade, eu vou até, como é que é o nome da senhora? Nazaré. Eu vou até a dona Nazaré, porque eu tenho certeza que ela vai contribuir alguma coisa comigo para eu continuar a minha jornada. Entende? Então, basta que a gente acredite e enxergue o potencial de conhecimento ao nosso redor que pode contribuir para a gente fazer essa realização.
Porque ninguém realiza as coisas sozinho. É só olhar para as nossas vidas. É a esposa que ajuda, é o filho que educa, é o amigo, é o vizinho. São tantas pessoas que fazem parte do nosso crescimento que basta que a gente estabeleça o objetivo e tenha a fé de que vai conseguir. E por que não? Né? Num como no outro caso, ela leva à realização de grandes coisas. Então, todas as grandes obras, pode olhar os lados ao nosso redor, todas as grandes obras existentes na humanidade, ela teve um início. E o início foi uma ideia. E essa ideia foi de quem acreditou de que aquele sonho poderia ser realizado. Né? Olha as dificuldades que o Divaldo teve, por exemplo, para conduzir lá a Mansão do Caminho. Olha as dificuldades que o próprio Chico teve para chegar na condição que ele chegou. Quantos pensamentos e ações puxaram essas pessoas para trás? Mas eles tiveram fé, acreditaram, persistência e determinação. Com isso, vários companheiros dos dois planos da vida os ajudaram a chegar até onde eles chegaram. E assim é a vida da gente. A vida não é fácil para ninguém, mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Não basta ter a fé, não basta acreditar, a gente precisa fazer o movimento. Continuando. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência, que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Por que a leitura traz essa reflexão para a gente? Porque, naturalmente, todos nós somos muito ansiosos, né? A gente quer logo ver o resultado final, né? Não, mas por que isso não acontece logo? Por que está demorando muito? Né? Só que a gente não faz a leitura, né? Já dizia minha mãe, né? A natureza ela não dá saltos. Então, cada uma das dificuldades que a gente encontra no atingimento desse objetivo, ela serve para quê? Para a gente ganhando musculatura, para a gente ganhando maturidade, para a gente ganhando conhecimento, para a gente percebendo que tem várias outras pessoas que estão ao nosso lado que precisam participar com aquilo. E na maioria das vezes, onde isso acontece? Esse aprendizado dentro do lar. Exercitando cada um de nós a necessidade de sermos participativos, acreditando que o filho vai vencer, mas eu estou ali do lado dele para ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Não é assim que os nossos pais fizeram com a gente? E à medida que a gente for ganhando confiança, né, até o momento em que um dia a gente sai do banco de trás e vai para o banco da frente, né, conduzir as próprias vidas. Por que é assim? Porque um dia os nossos pais acreditaram na gente, e não só apostaram, mas trabalharam duramente acreditando através da sua fé que a gente se tornasse uma pessoa de bem. Né? E é tão bom quando isso acontece, não é isso? Então devemos ser gratos a eles também. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá forças que não tem. Então, na verdade, a gente tem que perceber esse tipo de comportamento. Não só nas pessoas que a gente vive, mas também nos sentimentos que às vezes a gente emana. De uma fé vacilante, de não acreditar, de ficar enfurecido. Eu não acredito que esse cara vai fazer as coisas dessa forma ou vai fazer certo. Por que não? Se a gente não acreditar nas pessoas, mesmo que elas estejam erradas, quando que elas vão ter a chance de melhorar? Se a gente sempre julgar que fulano ou ciclano não vai ter um comportamento certo, né? Ele nunca vai ter a chance de melhorar. E a gente também, acontece isso com a gente. Quando a gente erra, reconhece, se arrepende,
e vá dar um passo adiante. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, o contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Aqui mostra uma coisa interessante, né? E é um sentimento geralmente que os pais têm. Quando vê um filho errar, né, a gente pode sempre ter dois tipos de pensamentos. Eu tenho fé de que ele vai melhorar, que aquilo traga um aprendizado para ele, né? Por outro lado, muitos de nós às vezes ficamos revoltados e abandonam aquela causa, não acreditando que aquele espírito que está ali, dentro do nosso próprio lar ou do nosso meio de convivência, tem a capacidade de melhorar. Por isso que a gente não deve desistir jamais, né? Deve acreditar de que todos nós, lá atrás, no passado, nas encarnações que ainda, né, estão muito recentes nas nossas vidas, que muitos desses sentimentos lá de trás a gente às vezes aflora, é preciso compreender, perdoar e, acima de tudo, acreditar numa pessoa melhor, ainda que seja pela dor. Por quê? Porque a dor, ela ressignifica a vida das pessoas, ela ressignifica a forma de pensar e de agir, refletindo e se modificando, né? É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade, perdão. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. E por isso que os bons espíritos o ajudam, né? Então, a gente sabe, a gente quando acredita em Deus, né? O que a gente faz? Senhor, me dê o conhecimento e o discernimento para que eu consiga vencer essa dificuldade. Esse é um tipo de comportamento. O outro, eu não preciso de Deus não, eu sou mais do que suficiente para poder resolver isso. Esse é o presunçoso. E a gente sempre tem que ser grato que tudo que nós temos, a nossa inteligência, a capacidade física e intelectual para resolver as coisas, nós somos gratos a Deus, porque Ele que possibilitou, no ambiente que a gente vive, essa capacidade de solucionar os problemas do dia a dia. Aí nesse caso que você falou, dessas duas versões, ou dos braços, espero que Deus nossa vida. Exato, tem isso também, né? Ou a gente toma uma iniciativa para mudar o estado, né, para mudar as condições para melhor, ou simplesmente a gente cruza o braço e diga, não, deixa que Deus vai resolver. Na verdade, Deus põe a dificuldade, não é que Deus põe a dificuldade, nós passamos pelas dificuldades diretamente relacionadas à nossa capacidade de solucioná-las. Isso, onde que está isso? Lá no nosso planejamento reencarnatório. Nos compromissos que a gente assume no plano espiritual antes de reencarnarmos. Então, a presunção é mais orgulho do que fé, né? E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelo fracasso que lhe são impostos. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sob o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Como é que funciona isso aqui? Quando a gente pensa no enfermo, quando a gente ouve que um amigo está enfermo, na maioria das vezes, quais são os primeiros pensamentos? Pedir, orar por aquela criatura. Neste exato momento, através do exercício da fé, você está emanando o quê? Os fluidos
através desse magnetismo, para beneficiar aquele irmão que está doente. Aquele que vai fazer uma viagem longa, não é assim que funciona? Esse é o exercício diário. E intuitivamente a gente já vai fazendo o quê? O exercício da fé. Bom, aquele que há um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram lidos como prodígios e, no entanto, são apenas efeitos de uma lei natural. Quantas vezes aqui, quem é mãe e pai aqui? Quantas vezes o filho febril, você estava lá do lado dele, abraçadinho dele, pedindo a Deus, deu o medicamento, pedindo a Deus para que aquela febre cedesse. Às vezes um pai doente, um amigo doente, a visita a um enfermo no hospital, naquela oração ali você já está o quê? Transferindo, através da sua fé, os fluidos necessários para o refazimento do enfermo. Esse é o mais singelo exercício da fé. E assim, por incrível que pareça, a gente faz isso a todo momento. Quando a gente vê um acidente, não é isso? Morreu tantas pessoas em função da chuva. A gente pode ter dois tipos de comportamento, né? Ou dizer, nossa, que tragédia. Ou pode simplesmente, Senhor, abençoa e receba esses espíritos que estão recém-desencarnados, amparem as suas famílias, para que eles tenham o consolo necessário, a compreensão dessa passagem. Não é muito melhor? Esse é o exercício da fé. E isso mostra o quanto nós estamos próximos ou distantes da humanidade. De todos os ensinamentos e os exemplos que Jesus nos deixou através do exercício da fé. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não os curastes, é porque não tinhas fé. Queridos irmãos, lembremos sempre de que a fé é a garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis. Não é verdade isso? Ela é a garantia daquilo que a gente espera. Eu desejo fielmente que a pessoa fique boa, né? E a prova das realidades invisíveis. Mas como que ela vai ficar boa? Através dos próprios instrumentos que Deus provê no mundo que a gente vive, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que fez uma cirurgia de vesícula. Ontem, quando eu liguei para ele está... Olha, você fez o exame, deu certo. Tem uma equipe médica para te atender, né? O hospital está disponível para você. A internação já está programada. Você já está preparado para fazer a cirurgia. Deixa os profissionais trabalharem e a espiritualidade trabalhar. Mas esse sentimento, normalmente é um sentimento que coloca em prova a nossa fé, né? Mas a gente tem que parar para pensar que todo esse conjunto de recurso, ele veio, evidentemente, da questão material, mas tem um planejamento espiritual para aquilo aconteça. Aí hoje, meio-dia, eu liguei para ele me mostrou o vidrinho lá cheio de pedra da vesícula, entendeu? E mandou uma frase para mim assim, que hora que eu posso comer o bacon? Então, o que é isso? Muitas das vezes, a gente acha até engraçado isso, mas a gente fica em xeque em relação à nossa verdadeira coragem de encarar as coisas e acreditar que vai dar certo. Então nós precisamos cada vez mais
fazer esse exercício e entender que essas realidades invisíveis, elas não só existem, mas elas estão o tempo todo presentes na nossa vida, nos livrando de algo que possa nos acontecer de mal, retardando uma viagem para não enfrentar um acidente na estrada, né? Desviando a gente de um caminho perigoso. Mas a gente às vezes acha que as coisas não acontecem, mas acontecem. Além disso, pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse naquilo que não se vê. Né? E tem um exemplo muito bacana sobre isso. Quem já plantou alguma coisa aqui, levanta a mão. Todos nós, né? Quando você pega aquela sementinha e coloca ali, o que você está depositando ali? A fé. Porque você sabe que aquilo que é invisível, você não percebe através dos seus olhos, amanhã ela vai brotar, vai germinar, vai brotar, vai crescer, vai florescer e vai dar frutos. Então, na verdade, mostra exatamente aquilo que é criação de Deus, que a gente não vê, mas é uma realidade na vida da gente. Tudo que está no nosso entorno, no plano material, funciona desse jeito. Um dia os meus pais acreditaram que poderia ter um filho. Teve 9. Né? Tiveram 9. E acreditaram que os 9 cresceriam e seguiriam seus caminhos. Cada um seguiu o seu caminho. Entende? Então, se a gente não acreditar, ainda que a gente não veja, o trabalho não é realizado. Por quê? Porque é preciso cuidar. Não basta você acreditar. É preciso você ir lá e semear, regar, cuidar, dar amor, acima de tudo, acreditar que aquilo que você está fazendo ali, lá na frente vai dar um resultado. Senão essa casa aqui não existia, né, Ney? Então, tudo na vida conspira para isso. Então, a fé, quando ele fala aqui, né, ela é criada pela palavra de Deus, né, porque Deus, ele incentiva a gente, né, acredite que vai dar certo, de maneira que o que se vê resultasse naquilo que você não vê. Então, na verdade, se a gente não vê, é preciso a gente acreditar e trabalhar para quê? Para que ele se torne visível no futuro. E como que funciona isso? Tem uma historinha bastante interessante, só para a gente encerrar o tema, que ele fala exatamente, ele reforça exatamente essa questão daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. E quando a gente tem fé e acredita que vai acontecer, as coisas se tornam realidade. Então eu vou contar um fato para vocês, que no final dessa história, nós vamos olhar para dentro da nossa vida e falar assim, olha, realmente eu tenho um episódio na minha vida que é semelhante a isso que aconteceu aqui. Então vamos lá. A fé de uma criança, né, é a fé mais pura que tem. Porque a criança acredita. Ela acredita que pode, ela acredita que faz. Na sua ingenuidade, ela aposta todas as suas energias de que vai. Por isso que ela faz as coisas de forma repetida. Né? Bom, foi na África Central, num abrigo improvisado das missionárias, uma mulher entrou em trabalho de parto. Apesar de todos os esforços da equipe, ela não resistiu e morreu, logo após dar à luz a um bebê prematuro. Sua filhinha, de 2 anos, começou a chorar e não havia o que a pudesse consolar. Não havia eletricidade e, portanto, era complicado manter o bebê vivo
sem uma incubadora. Ele foi colocado em uma caixa e envolto em panos de algodão. Bem depressa, alguém foi alimentar o fogo para aquecer uma chaleira de água para uma bolsa de água quente. Mesmo morando na linha do Equador, as noites eram, por vezes, frias e sopravam aragens traiçoeiras. Logo, descobriram que uma única bolsa para água quente estava rompida. A única esperança daquele bebê. O que fazer? Pensou a responsável. Providenciou para que o bebê ficasse em segurança tão próximo quanto possível do fogo. À noite, para protegê-lo das lufadas de vento frio, as moças deveriam dormir entre a porta e o bebê. Na tarde seguinte, a missionária foi orar com as crianças do orfanato. Para incentivá-las à oração, ela fez uma série de sugestões e lhe contou a respeito do bebê. Então reuniu um monte de crianças e começou a contar sobre aquele bebê que tinha nascido. Explicou a dificuldade de mantê-lo aquecido sem a bolsa de água quente. Também disse que o bebê poderia morrer de frio. Mencionou ainda que a irmãzinha de 2 anos, que não parava de chorar, a ausência da mãe, que tinha perdido a mãe, né? Então, uma menina de 10 anos se ergueu e orou em voz alta. Por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Amanhã talvez seja tarde, porque o bebê pode não aguentar. Por isso, manda a bolsa ainda hoje. A criança em oração. E Deus, já que estás cuidando disso, por favor, manda junto uma boneca para a irmãzinha dele, para que ela saiba que também a amas, de verdade. Então a menina fez uma oração pedindo uma bolsa e um brinquedo para a irmãzinha que não parava de chorar porque tinha perdido a mãe. Então, a missionária nem conseguiu dizer assim seja. Poderia Deus fazer aquilo? Indagou. O único jeito de Deus atender ao pedido da menina seria por encomenda de sua terra natal via correio. Ela lembrou que estava na África Central há 4 anos. Nunca havia recebido uma encomenda postal de sua casa. E mesmo que alguém tivesse a ideia de mandar um pacote, quem pensaria em mandar uma bolsa de água quente em um local na linha do Equador? Então, a menina fez o pedido, orou, e a outra que ouviu aquilo disse, como poderia acontecer? Muito bem. Naquela tarde, um carro estacionou no portão da casa e deixou um pacote de 11 quilos na varanda. As crianças do orfanato rodeavam o pacote. 40 olhos arregalados acompanharam a abertura, eram roupas coloridas e cintilantes. Havia também ataduras, caixinhas de passas de uva e farinha. E bem no fundo, uma bolsa de água quente novinha em folha. Ruth, a garota que pedira a bolsa na prece, gritou: se Deus mandou a bolsa, mandou também a boneca. Será? E lá estava ela, linda e maravilhosa e vestida. Olhando para a missionária, Ruth perguntou: posso ir junto levar a boneca para aquela menina, para que ela saiba que Deus a ama muito? O pacote fora enviado 5 meses
por iniciativa de uma ex-professora missionária que resolveu enviar uma bolsa de água quente sem mesmo saber por quê. Uma das suas auxiliares, ao fechar o pacote, decidiu mandar uma boneca. Tudo isso 5 meses antes, em resposta à oração de uma menina de 10 anos que acreditou fielmente que Deus atenderia a sua oração ainda naquela tarde. E há quem duvide de que Deus seja onipresente e onisciente. Então, meus irmãos, o exercício da fé é exatamente isso. Quando a gente lê que a fé é exatamente acreditar naquilo que a gente não vê, e a gente citou o exemplo aqui da plantação, né? Daquilo que a gente acredita, é necessário que a gente reflita em relação a tudo aquilo que a gente acredita, que fortaleça em nossos corações o mais puro sentimento de fé, acreditando que até as causas que a gente julga impossíveis, ela na verdade, ela é possível. Basta que a gente acredite e que a gente faça o movimento para construir, com amor, com fraternidade, com caridade. Se a gente fizer isso um pouquinho a cada dia e todos os dias da nossa vida, com certeza a gente vai estar construindo um mundo melhor. Certo? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nossos corações. Que a gente fortaleça a nossa fé sempre, acreditando que tudo é possível, né? Dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos méritos e, acima de tudo, trazendo a felicidade para todas aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Ok? Posso fazer a prece? Você me dá só um minutinho? Fica à vontade.